Bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade, a qual Ele nos concede de estar aqui para mais uma breve reflexão. Estamos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2021, a lição que tem por tema geral dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E nós seguimos para a aula de número 1, que tem por título E deu dons aos homens. E durante essa semana, você deve ter acompanhado, na segunda-feira, tivemos aqui a diversidade de dons. Na terça-feira, tivemos aqui os dons e a unidade da igreja. Na quarta-feira, tivemos a concessão dos dons. Na quinta-feira, tivemos membros do corpo de Cristo. Na sexta-feira, tivemos aqui procurai com zelo os melhores dons. E no sábado, agora na nossa oportunidade, estamos com a temática de os dons são para aperfeiçoar os santos. Para este intento, estaremos nos debruçando na palavra de Deus, segundo a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 12. Acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tratando aqui de duas coisas bem específicas, quando ele fala de qual é o seu querer. A vontade de Paulo que manifesta aqui é que cada um procure se aperfeiçoar, se melhorar, buscar se aprofundar na sua relação com Deus e no seu conhecimento da palavra, para que assim possamos realizar bem o nosso intento. Fala também qual é a finalidade disso. Para quê? Para a meritocracia simplesmente? Para merecimento? Não. Ele deixa claro aqui as duas finalidades para a qual nós devemos nos aperfeiçoar. Para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Essa palavra edificar, ela tem uma raiz grega, ela tem uma origem grega, é um substantivo grego. Basicamente, eu vou tentar me expressar da melhor forma, é o okdome. Refere-se a um edifício, a uma edificação, um construir ou simplesmente edificar. Estava bem relacionado com relação aos templos descritos lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 1, e no livro de Marcos, capítulo 13, no versículo 1 ao 2. E metaforicamente presente também este termo de edificar, aparece mais de 12 vezes na epístola de Paulo, trazendo sempre essa ideia. Uma vez que nós recebemos essa maravilhosa oportunidade na qual o Espírito Santo nos convence do nosso estado, que nós aceitamos a Jesus, nós temos essa necessidade agora de nos desenvolver, e ele compara isso nos edificando a nós mesmos, nos aprofundando no conhecimento e na comunhão com Deus, para que nós possamos, na congregação, exercer o nosso ministério de edificar o corpo de Cristo. Essa é a razão por qual nós temos essa autoridade e onde Deus vislumbra essa necessidade de o crente ter este poder, a mais essa autoridade, essa capacitação do Espírito Santo com a dádiva dos dons. Então, meus amados, os dons eles não são simplesmente, como nós podemos fazer uma analogia aqui muito grotesca, medalhas de condecorações de honra militar. Não é porque eu, irmão Edgar, ler mais a palavra, busca ser um escriba, né? Nós podemos falar contemporâneo. Não é nada disso. Não é por isso. Mas eu acredito e creio que o Espírito Santo ele somente pode habitar onde há uma busca sincera na santificação, onde nós devemos buscar estar sempre distante das coisas que aborrecem a Deus e nos aproximar cada vez mais com sinceridade ao que Deus quer. E dentro desse estudo, achei muito curioso a comparação de como nós devemos crescer na nossa fé.
qual é o passo que nós damos na nossa caminhada cristã que faz com que nós tenhamos o desenvolvimento que Deus quer e que a igreja necessita. E compara isso com plantas. Eu fiquei maravilhado, onde ele fala que nós devemos ser como as plantas tenras, né, descrita lá no livro de Isaías. O que é isso? Quando Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? Porque não havia beleza e nem formosura. De fato, raízes não têm muita formosura nem beleza, mas são muito necessárias para o início da planta, tanto para trazer a alimentação quanto dar sustentação a ela. E vamos adiante, comparado também ao lírio na sua pureza. A igreja, o crente, o cristão, ele deve se manter puro, conforme descrito no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 5. Comparar também ao cedro do Líbano, na sua força para crescer, na sua determinação, apesar da dificuldade do solo, apesar de tudo o que se apresenta de natural para obstar esse crescimento, ainda assim o cedro ele vence, conforme nós podemos compreender no livro de Salmo, no Salmo propriamente dito 92, capítulo não, né? Que Salmo não tem capítulo, me perdoe, é o Salmo de número 92, versículo 12. Também um ramo frutífero, porque já que nós agora temos raízes, já que nós crescemos e com força conseguimos crescer e ter um tronco, agora nós temos ramos, né? E os ramos, sim, eles são frutíferos, segundo nós podemos observar no livro de Oséias, capítulo 14, versículo 7. E enfim, no livro de Éfeso, capítulo 4, versículo 15, nós temos aqui: crescer em Jesus em tudo, nos espelhar, como disse Paulo, como eles, sejamos imitadores de Cristo. E o que eu achei mais poderoso para concluir essa breve meditação de hoje é: crescendo o crente andará de força em força. Crescendo o crente andará de força em força. É o Salmo 84, no versículo 5 ao 7. Esse é o convite que Deus fez. Um dia eu estava perdido no mundo, sem direção. Um dia eu estava sendo levado por qualquer tipo de vento, vento de modismo, vento de revolta, vento de questões totalmente, hoje, percebo, diminutas, irrelevantes. Mas aí o próprio Deus achou por bem de chamar a mim, um pobre pó e germe da terra, sem nenhum tipo de qualidade ressaltante, mas simplesmente porque Ele me amou, Ele me chamou, me deu a oportunidade de ser seu filho por adoção. Eu agarrei a oportunidade, recebi o Espírito Santo, me arrependi de todos os pecados, os que cometi, os que estaria para cometer. Ele ofertou o seu perdão, me acolheu, abrigou em mim o seu Espírito Santo, me capacitou, me deu dons, para que eu pudesse, com amor sempre na mente, sempre abalizado pelo prisma do amor e da união, que nós podemos vencer as potestades e todos os intentos malignos, todos os dados inflamados. E somente assim nós possamos ver a igreja do Senhor forte e edificada, para que possamos aproveitar tudo aqui nessa terra juntos, de forma que assim também juntos estamos esperando a sua volta para nos arrebatar e assim partirmos para a conclusão da sua obra. Eu agradeço muito a oportunidade, um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.